Fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo para mais um vídeo no canal. Algumas horas atrás eu havia postado sobre a final da Champions e agora chegou a hora, né, dos adultos. As crianças foram dormir, acabou, e chegou o jogo da verdade, o jogo dos adultos. 11ª rodada do Brasileirão 2025. O palco foi na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia contra o São Paulo. O tricolor de aço prevaleceu sobre o tricolor paulista. 2-1 para o Bahia de Rogério Ceni e o São Paulo quebra mais um tabu, só que no sentido negativo. O Rogério Ceni nunca havia ganho do São Paulo antes. O Rogério, enquanto técnico, nunca, jamais ganhou do São Paulo antes, nem quando dirigiu o Cruzeiro e o Flamengo. Hoje ele conseguiu pela primeira vez. Então o São Paulo aí conseguiu quebrar mais um tabu a favor do adversário. Bom, o gol do Bahia, que infelizmente. O gol do Bahia, o primeiro gol, foi uma cagada do Cedric, que perde uma bola. Ele tenta cavar uma falta, mas obviamente não houve uma falta, e o Daronco, o árbitro, acertou. Ele perde a bola e desse lance resulta no gol do Bahia. O Bahia arma um contra-ataque, cruzamento para o esqueci o nome, William José, que cabeceia no canto de Rafael. O Rafael, que no primeiro tempo havia feito duas boas defesas. A segunda, então, foi assim, um milagre. Que o cara cabeceou assim a menos de 2 metros de distância e o Rafael teve o reflexo para espalmar. Mas aí, nesse caso, não teve o que fazer. O jogador do Bahia, ele cabeceou muito bem e acabou fazendo o gol. Eu só vou ver aqui rapidinho, vou pausar aqui, só para ver o nome do cara, que eu tô curioso agora. É isso mesmo, é William José. Na minha cabeça tava com o nome Gilberto Silva, não sei de onde que eu tirei esse nome, mas enfim. William José, então, ele marca o gol para o Bahia de cabeça e depois marca em um pênalti. Mas antes eu queria comentar sobre o lateral Wendel, que mais uma vez faz uma péssima partida. Praticamente 99% das jogadas ocorreram pelo lado do Wendel. Assim, é impressionante. O Bahia, ele percebeu o quão limitado era este lateral que veio do Porto e quase todas as jogadas aconteciam pelo lado dele, pelo lado do Wendel. E o William José era do Wendel. Era para o Wendel estar marcando o William José. Porém, o William José, ele sobe sozinho, absolutamente sozinho, e cabeceia no canto de Rafael. Então, assim, é mais uma partida, não é a primeira, é mais uma partida desastrosa desse lateral, que, não sei se vocês sabem, ganha 800 mil por mês. Um lateral aí cobiçado pelo presidente e pelo diretor. Trocou o Moreira por ele. E tá aí, né, atrapalhando o time. Não é nem que não está ajudando, não é nem que, assim, ele não agrega em nada, ele atrapalha. Isso que é o pior. Ele atrapalha. Mas enfim. O Wendel, então, que veio do Porto, está devendo e devendo muito porque não tem feito boas partidas. Tem feito, na verdade, péssimas partidas. E parabéns ao Zubeldia, que fica ganhando cartão e não está presente nos jogos. No primeiro jogo das oitavas da Libertadores, também ele não vai estar presente, porque ele estará suspenso. E no lugar dele vai ter o Max Cubeiras, que, gente, é pior que o Zubeldia. Sim, existem técnicos piores, tá? Um deles é o auxiliar do Zubeldia. Se ele fosse melhor, ele não seria auxiliar. O Max Cubeiras, pelo amor de Deus, demora pra mexer no time, insiste em jogador horrível.
não tira. O Wendel, gente, era pra ter tirado ele assim antes de terminar o primeiro tempo. O cara tava sobrando lá na lateral. Não tava fazendo absolutamente nada. E o Max Cubeiras, ele então demora para tirar esses jogadores e demora para colocar o São Paulo no ataque. Quando o São Paulo já está perdendo, ele demora simplesmente para colocar, né, um outro atacante. Demora para colocar, por exemplo, o Luca, o Henrique Carmo. O Henrique Carmo entra nos 5 minutos finais do jogo. Assim, é como se o São Paulo estivesse ganhando o jogo, aí dá 5 minutos pro garoto ficar lá e ter um pouquinho de experiência. Não, gente, o time tá perdendo, coloca o moleque antes. Tá precisando dele, coloca antes. E sem contar que jogador da base, e eu acho que a maioria dos torcedores são paulinos aqui concordam, estão de acordo, merecem muito mais chances do que recebem. Ainda que alguns estejam deixando a desejar. Como é o caso do Lucas Ferreira, que mais uma vez não faz uma partida assim boa. Não foi uma partida ruim, mas aquela bem partida medíocre, vamos colocar assim. O Rian Francisco, que, gente, assim, em questões táticas de movimentação, ele é bem melhor que o André Silva. Bem melhor. O problema é que ele tem tomada de decisão muito errada. A tomada de decisão do Rian Francisco é ruim. Ou ele faz um passe que não era para fazer, ou ele tenta chutar quando ele tem um companheiro melhor para ele passar. Ele sempre faz o inverso. No segundo tempo, ao invés de ele recuperou uma bola. Não foi ele, mas a bola sobrou para ele. E um contra-ataque assim, mortal pro São Paulo. Foi o Enzo Dias que recuperou essa bola. E um contra-ataque mortal pro São Paulo. Ele, ao invés de se enfiar entre os dois zagueiros, que tinham um espaço muito grande, ele tenta tocar a bola de volta para o Enzo Dias. E não dá certo, obviamente. E falando em Enzo Dias, que, assim como os outros jogos, o Enzo Dias ele vem fazendo uma boa partida. Problema, ele adora marcar pênalti contra o São Paulo. O Enzo Dias, ele está fazendo uma partida, não tô falando uma partida espetacular, tá? Mas uma partida ok, decente. E do nada ele faz um pênalti assim, besta, como o de hoje. Tá certo que o Sabino também, né? Pelo amor de Deus, levou um corte ali que vou te falar, hein? Mas o Enzo Dias fez um pênalti imaturo e displicente. Um pênalti assim de. Enfim, é mais um pênalti na conta dele. O Luciano depois teve um pênalti pro São Paulo, né? O Luciano bate mal, mas faz o gol. É incrível, assim, gente, o Luciano ele não é batedor de pênalti, tá? Ele só cobra em um canto. O goleiro do Bahia sabia disso, pulou naquele canto. A sorte é que o Luciano bateu mal e a bola foi mais pro meio do que pro canto. Eu não acho que o Luciano quis bater no meio do gol, não, viu? Eu acho que ele quis bater no canto, mas ele bateu tão mal que a bola foi mais pro meio do que pro canto. E resvalou na perna do goleiro, mas não foi o suficiente para ele tirar a bola. E a bola entrou dentro do gol, gol do São Paulo. Mas um gol que não adiantou, não adiantou nada. Enfim. A comissão técnica do São Paulo, gente, assim, é bem. É a história que todo mundo já sabe, né? Limitado, ruins. O problema é que o grande medo é que se tirar o Zubeldia vai chamar quem? Né? Esse é o grande medo. Nada é tão ruim que não possa piorar, viu, gente? Então, assim, precisamos ter muito cuidado para escolher um novo técnico. O São Paulo precisa ter muito cuidado, coisa que infelizmente a gente não pode esperar muito dessa atual gestão, que é bem despreparada e faz tudo muito no improviso. Mas a comissão técnica do Zubeldia e o próprio Zubeldia são sim muito ruins. E é incrível como eles insistem em posições de jogadores que tá na cara que não dá certo. Assim, tá na cara. Então, por exemplo, eu falei muito mal do Wendel e realmente ele tá muito ruim. Só que é o seguinte, tem uma coisa que eu notei. O Wendel ele estava fazendo a lateral, enquanto que o Enzo Dias fazia a dobra. O Enzo Dias, ele, vamos dizer assim, era o ponta esquerda, vamos dizer assim, dessa forma.
basicamente. Um lateral mais adiantado. Sendo que é exatamente o inverso que tinha que ser. Era o Enzo Dias na defesa, porque o Enzo Dias ele é muito bom como lateral na defesa. E se o Wendel é pra ficar em campo, então coloque ele mais adiantado para fazer a dobra da lateral. Mas não, eles insistem em fazer o contrário. Ok, que o Enzo Dias, eu acho que ele tem um cruzamento muito bom, o Enzo Dias. Então, se ele ficasse mais atrás, teria menos chance dele cruzar. Mas assim, pô, é, você não pode olhar só por esse lado, tem que olhar o todo, taticamente, qual que renderia mais. Então, né, pelo menos testar essa fórmula. Inverter, né, deixar o Enzo Dias na lateral e o Wendel fazer a dobra. Jogar mais à frente. Eu falei ponta esquerda, mas tá mais para meio esquerda. Enfim. E o Luciano de novo, como meia. Ainda que eu acho que no Luciano ele não fez uma partida ruim hoje de novo. Assim como nas outras vezes ele fez até que uma partida interessante. Não jogou tão bem igual as duas anteriores. Mas beleza, fez o dele. Porém, ele não é meio amador, ele é segundo atacante. Eu acho que ele renderia muito mais e ajudaria muito mais o Rian Francisco jogando como segundo atacante. Então, mas você não é o técnico, Lucas. Você não é o técnico. É, você é simplesmente um torcedor que tá olhando aí e tá dando sua opinião. Não, beleza, isso é verdade. Mas, assim, tem certas coisas que você não precisa ser um especialista para ver que está dando errado. Então, basicamente assim, vamos supor que você está no hospital, você está, sei lá, com seu amigo no hospital, seu amigo está doente, tá todo pálido, tá com febre, saindo sangue do nariz. Você percebe que é uma coisa séria e o médico vai lá e fala: não, 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 isso aí é só um resfriado. Isso é só um resfriado, repouso e água. Repouso e água. E você, nitidamente, você percebe, doutor, isso não é só um resfriado. Ele realmente está ruim. O doutor fala: você fez faculdade de medicina? Você estudou alguma coisa? Quantos anos você fez? Você é especialista? Você é o médico aqui ou sou eu? Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, tem certas coisas que, pô, você não precisa ser um especialista no assunto para saber que não tá de acordo. Para saber que aquilo não é bem o que o médico está achando, né, neste exemplo que eu dei. Ou então, sei lá, você está vendo a construção de um prédio, você não sabe nada de matemática, repetiu de ano por causa de matemática, mas você vê que o prédio está torto. Ele ainda não acabou, né? Tá sendo construído, mas você percebe nitidamente, visivelmente, que o prédio está torto. Ah, mas você não é engenheiro, você repetiu de ano por causa de matemática. Então você não tem que opinar sobre isso, você tem que ficar na sua. Mas, pô, eu tô vendo que o prédio ele tá, pô, tá torto, vai cair. Então, assim, usando isso como analogia, é a mesma coisa. No futebol, tudo bem, o Zubeldia entende muito mais de futebol do que eu. Ele é o técnico, por mais limitado e ruim que ele seja, ele entende sim mais de futebol que um torcedor comum, como eu. Mas ele insiste em algumas coisas que você vê que, pô, desculpa, mas eu não preciso ter a sua experiência e os seus estudos em relação ao futebol para saber que isso não vai dar certo. Enfim, o Zubeldia ele continua insistindo em coisas que dão errado. Mas o pior é que isso não é só coisa dele não, tá? Tantos técnicos aí que passaram pelo São Paulo, incluindo o Dorival, Rogério Ceni, Crespo, sempre insistiram em jogadas, em posições, em jogadores que não rendiam absolutamente nada. Agora é o seguinte, é mais uma derrota, é menos 3 pontos pro São Paulo, e o São Paulo tá brincando com fogo. O Campeonato Brasileiro, ele está na sua 11ª rodada, ainda falta muitas rodadas para ele terminar, são 38 no total. Só que assim, ele é um campeonato muito traiçoeiro, e o São Paulo tá brincando com fogo. Sem desespero, sem aquela coisa, não, a gente vai cair, já era, tá tudo ferrado. Não, calma.
Sem desesperos. Mas sim, a situação preocupa. É como eu coloquei no título do jogo contra o Mirassol, alerta vermelho. Tem que acender o alerta. Por via das dúvidas, acender o alerta. E, enfim, o São Paulo tá brincando com fogo. E dependendo, e as próximas rodadas, gente, as próximas 2, 3 rodadas vão ser cruciais, tá? Porque uma delas vai ser contra o Vasco. Aí é jogo de 6 pontos. Aí sim a gente vai ter uma noção se o São Paulo vai brigar pra não cair ou se ele pode brigar por coisa melhor. Então a 12ª, a 13ª e 14ª rodada, essas sim vão nos dizer qual vai ser o futuro do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Outra coisa que não me deixa tão preocupado assim, me deixa preocupado, mas não desesperado, é que tem muito jogador que vai voltar de lesão, como é o caso do Lucas, do Oscar, esses dois principalmente. Então o São Paulo ele vai ganhar uma certa força nas próximas rodadas, principalmente depois do Mundial de Clubes. Mas não pode bobear. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Falou!